DG ABC Decor, oferecimento Todesco, Auguri, Movesc, Reiki, Astrato. Olá, como vai? O programa DG ABC Decor de hoje vai falar com você um pouquinho sobre ter uma planta dentro de casa. Isso traz qualidade de vida, mas muitas pessoas pensam que é só focado a casa de campo. E hoje você vai aprender a ter frutíferas, floríferas, também aí no seu apartamento, no condomínio e tudo mais, com várias informações. É claro, DG ABC Decor trazendo o melhor da decoração para você. E para falar sobre esse mundo do paisagismo, nós recebemos hoje aqui em nossos estúdios Benedito Abud. Muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. Benedito, a gente sabe, né? Você tem 40 anos de história, entre vários 5 mil projetos, pelo menos, que chegou aqui para a gente tem registro, vários também na Argentina, no Uruguai, Angola. Esse mundo do paisagismo tem crescido muito, né, Benedito? Tem crescido porque hoje a vegetação, a natureza, é um elemento importante na qualidade do dia a dia das pessoas, na qualidade de vida dessas pessoas, né? E as pessoas buscam o verde, a cor e tudo mais para ter. Buscam o verde, buscam o contato com a natureza. Então, por exemplo, ter uma frutífera em casa é uma coisa espetacular, porque tanto para você comer a fruta, para o seu filho ver como é que nasce uma pitanga, uma jabuticaba no pé, e também para um passarinho vir e ser convidado a usar a sua varanda, seu espaço, isso é muito gostoso. Isso é o convite para o relax mesmo também, né? E Benedito, só para entrar um pouquinho na sua história de carreira, você também já tem livro lançado e tem um que você já está programando aí para o pessoal. Tem um que ainda está terminando. Esse realmente são por volta de 140 dicas, ou 150, eu estou ainda vendo, dicas de quem está fazendo um projeto, está construindo uma casa ou um apartamento, dicas de paisagismo em varanda, com hortas, por exemplo, né? Frutíferas, floríferas, plantas aromáticas, plantas para chás, isso é muito legal, né? Isso ensinar o passo a passo mesmo para o pessoal que é leigo no assunto. O pessoal que é leigo, exatamente. Eu tenho um livro já feito que é um pouco mais para profissionais, né? Para pessoas que estão estudando ou querem entrar nesse universo do paisagismo. Então é fundamental entender como a gente começa a pensar, como a gente começa a projetar, na verdade. Bem interessante. Eu hoje vou ter realmente uma aula, porque nós vamos começar do passo a passo mesmo, né? E por falar em passo a passo, qual seria o primeiro a ser dado para a gente começar a ter uma planta, por exemplo, uma sacada de um apartamento, ou tem algumas que são dentro de casa? Como que é feita essa avaliação de priori? Eu vejo o seguinte, não é bom partir da planta, né? É sempre bom partir do lugar. Então, por exemplo, você tem uma varanda, geralmente as varandas hoje têm peitoris de vidro, peitoris de gradil, né? Então, normalmente, a visão que você tem da parte inferior da sua varanda é muito feia, porque são telhados, né? Um monte de telhados com caixas d'água. Então, é importante você ter uma vegetação que cubra essa paisagem feia. Ou seja, a vegetação ela é importante para te dar a beleza, além de tudo. Então é muito importante você colocar a vegetação exatamente naqueles pontos que por acaso você tem uma paisagem feia. Por exemplo, você tem um prédio do lado que tem uma varanda ou uma janela que te devasse. Então é muito bom você colocar ali uma planta relativamente grande para esconder aquela janela. Então você escondendo as áreas feias e mostrando as bonitas, que geralmente você sempre tem essas duas coisas boas e coisas ruins. Sim. Se você esconder as ruins, você vai ficar só com as boas. Então, essa é a grande dica. E para isso, você vai, então, vendo os volumes que você precisa para esconder e para mostrar, então, aquelas coisas que são bonitas. Aí você realmente, sua varanda vai ser um espetáculo. Tem um espaço. E quantas pessoas não priorizam, né? A sacada, que é algo primordial hoje em dia, que a gente não está saindo muito, né? As pessoas estão valorizando. Não é? E também a região, a Grande São Paulo, está com um trânsito muito complicado. Quer dizer, você tem coisas maravilhosas, tem coisas muito ruins, né? Então, é bom a gente sempre priorizar as coisas boas da cidade. Sim. E minimizar as coisas ruins. E hoje em dia a mobilidade é muito complicada. Então ficar em casa, procurar fazer da sua casa o seu paraíso, e paraíso aqui, aquela ideia tradicional. O que é paraíso? É um jardim protegido. Isso você pode ter numa varanda, você pode ter numa sacada, você pode ter na sua casa, num jardim de 3x3, num jardim de 2x2, numa casa de campo, numa casa de fazenda, enfim. Em qualquer lugar você consegue ter
esse contato gostoso com a natureza. Perfeito. E quando você fala das primeiras dicas também, dá para a gente avaliar, por exemplo, onde pega o sol, onde o vento é maior? Isso também tem de ser avaliado? Sim, veja bem, a primeira coisa então são os volumes em relação à paisagem, tá certo? A segunda coisa é você saber a insolação que tem esse espaço, né? Em geral, as varandas, elas têm uma situação complicada para as plantas. Elas oferecem geralmente grande insolação ou pouca insolação, os dois extremos não são bons, e você tem muito vento, porque geralmente você está no alto, principalmente uma varanda de prédio, né? Nós estamos falando de varanda de casa, mas também podemos ter varanda de prédios. E na situação da varanda de prédio você tem muito vento, então nós somos de plantas que resistam a essa situação. Mas sempre é importante você partir daquilo que você tem e depois buscar para um profissional, ou mesmo para a pessoa que está vendendo aquela planta, se ela resiste ao sol ou não, tá certo? Mas tem algumas dicas que são importantes, por exemplo, use sempre plantas com folhas duras, né? Principalmente se elas estiverem descoladas da parede. Quando elas estão junto à parede de uma varanda, por exemplo, o vento não castiga tanto, porque a própria parede protege, mesmo que esteja atrás. Mas quando ela está solta no espaço, o vento ele é um elemento castigador. Então é importante que as folhas sejam duras, por exemplo, como as clúzias, as camélias, né, que oferecem então essa condição. Essas duas plantas são para áreas de sol, mas você pode usar a palmeirinha rafis, a chamaedória para as áreas de sombra. Mesmo as pleumelis, as dracenas funcionam muito bem. Perfeito, já temos as dicas também de quais plantas, é bom prestar atenção no que a gente vai colocando sempre para você saber qual comprar, né, qual adquirir. E nas árvores frutíferas, dá para a gente ter ou elas têm que ser pequenininhas, né? Não, veja bem, a planta, as árvores têm um fator impressionante, né, coisa que nós não temos, que é de ficar miniatura. Tanto que os japoneses criaram os bonsais, que nada mais são do que você plantar uma árvore num vasinho de 2, 3 centímetros de altura. A árvore vai se miniaturalizando, tá certo? Ou seja, ela fica com porte de grande, mas ela fica pequena. Então, a árvore tem essa condição de adaptabilidade. Claro que ela vai forçar o vaso para tentar crescer mais, mas se ela não conseguir, ela fica menorzinha. Então, a dica é você plantar essas árvores, geralmente num pote plástico, né? Geralmente ela já vem nesse pote plástico. E depois você colocar o vaso como um cachepô, ou seja, como um elemento de decoração. Porque aí, se acontecer alguma coisa, ela rompe o plástico, não rompe o vaso, tá? Isso é uma dica interessante. Então você, por exemplo, as jabuticabeiras, as pitangas, as acerolas, cabeludinhas, que são todas as eugênias, são todas dessa família, elas são todas primas, vamos dizer assim, tá certo? Elas resistem muito bem a esse vento, a essa condição, além de atrair, obviamente, os passarinhos, que isso é muito legal. E todas as plantas, de uma certa forma, elas atraem realmente essa questão da natureza? Tem umas pessoas que se preocupam muito também em atrair bichinhos, assim. Tem algumas que são piores para esse caso? Olha, é um pouco... Essa questão de inseto é muito relativo, sabe? O bacana mesmo é que atrai um pássaro, atraem borboletas, mas principalmente os pássaros. Aliás, tem outra dica, se você não quiser ter planta para atrair pássaro, você coloca tem alguns bebedouros hoje, né, que são redondos, assim, que são locais para você ter o bebedouro, só basta ter uma tomada e a aguinha fica se circulando, inclusive para não criar dengue, e você pode colocar bananas, abacate, mamão, ou seja, qualquer fruta, mas geralmente se coloca as frutas mais baratas, óbvio. E aí os pássaros com certeza vêm te visitar, não importa o andar que você esteja. E se você continua colocando comida, ou seja, frutas, logo, logo eles vão estar relativamente mansos, você vai poder chegar muito próximo a eles e você pode observar realmente uma coisa fantástica. E mais interessante, eles começam a se procriar em função da comida que eles recebem. Então, se você começa a dar essas frutas, dar essa comida, você assina um contrato com os bichinhos, então depois você precisa continuar. É interessante, né? O paisagismo também aliado ao meio ambiente, ensinar as crianças também a tratarem bem, né? Esses animaizinhos tão bonitinhos, são os passarinhos também. Mas na questão de condomínio, Benedito, por exemplo, a pessoa vive, ela quer ter uma árvore frutífera, outra quer florífera, como que as pessoas podem avaliar? O que se pode ter? Tem espaço adequado? Como que é nessa questão? Geralmente em condomínios de prédios, né? Você tem condomínios de casas também, mas condomínios de prédios, geralmente se tem área sobre laje, onde estão os carros embaixo,
e áreas sobre terreno natural. Sobre terreno natural não tem problema, você pode plantar o que você quiser. Obviamente é importante você entender o tamanho dessa planta para você ter as distâncias, né? Geralmente você planta, a distância de uma planta a outra é a metade da altura que a planta vai ter depois de adulta. Obviamente você vai comprá-la pequena, né? Ou um pouco maior, mas quanto maior a planta, mais caro, porque ela teve que estar no viveiro mais tempo para ela crescer, né? E depois você tem também o transporte e tal. Mas veja bem, você pode plantar aquilo que você acha interessante. As floríferas, né? Nós temos os ipês maravilhosos, nós temos as cássias amarelas fantásticas, cássias rosas, nós temos as acácias amarelas, nós temos jacarandás, nós temos os ipês que são fantásticos, tá certo? Se você tiver em terreno natural, você pode ter as paineiras, os jatobás, enfim, você pode ter frutas e flores à vontade, né? Inclusive aquelas que são, vamos dizer assim, aromáticas, né? Como o jasmim do imperador, que aliás é uma grande dica essa. Se você tem uma varanda, você plantar um jasmim do imperador, o jasmim do imperador é aquele, dá aquela florzinha que você mistura no chá, principalmente no chá preto, e você tem o chá de jasmim, né? Que é uma coisa sofisticadíssima você poder pegar, oferecer para o seu amigo a flor que está ali do seu lado, você coloca na xícara de chá e você tem um chá de jasmim delicioso, fresquíssimo, né? Olha, isso eu acho que é um assunto que rende uma pauta para a gente criar aquilo que pode também ser comestível, mas como o chá de hortelã, os temperos que a gente usa muito também. Chá de cidreira é uma delícia. Se você não usar como chá, você bater a erva cidreira no liquidificador com abacaxi, por exemplo, tem um suco maravilhoso, tá certo? Você tem então uma série de coisas, né, que você pode ter como horta. Você pode ter horta na sua varanda tranquilamente, né? E é muito gostoso você pegar um manjericão fresco, você pegar um hortelão, uma salsinha. E saber cuidar também. Acho que é uma próxima pauta para a gente falar como que é regar. Mas é muito fácil. E tudo mais a gente vai. É bem mais fácil do que as pessoas imaginam. Mas isso eu vou deixar curioso, eu não vou acertar agora. Só para a gente encerrar nosso bate-papo, que infelizmente já chegou ao fim realmente. O último trabalho que você fez é o Parque Central, é isso? O Central Park Prime, que é aqui no Tatuapé, que a gente colocou mais de 500 árvores e cada família adotou uma árvore. Isso foi muito bacana, foi feita uma festa, onde cada família então acabou adotando. Isso é muito importante para as crianças, né? Terem já um apego, entenderem a importância da vegetação e desde cedo cuidá-las, porque elas merecem cuidado, porque elas nos devolvem muita coisa. Que legal, isso realmente é uma paixão para o pessoal aprender, e eu sei que você fala com experiência profissional, eu tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar esse bate-papo. Obrigada pela presença, viu, Benedito? Obrigado por estar aqui com vocês. Até logo. Até a próxima, a gente vai falar muito ainda. E para você de casa, do trabalho que nos acompanhou, já sabe, nós estamos nas mídias sociais, no e-mail dgabctv@dgabc.com.br e sempre sorteando ingressos para o cinema para você. Então sempre fique conosco, essas pautas de decoração são feitas para você. Até mais!